Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Já peço que você deixe o seu like, se você não é inscrito, se inscreve também e deixa teu comentário, sobre esse assunto de hoje, que é o Clássico Rei. A semana está fervilhando sobre informações desse primeiro Clássico Rei da temporada 2026 e com duas equipes que chegam aí com objetivos um pouco diferentes, até porque o Ceará já está classificado para a semifinal, o Fortaleza precisa ainda confirmar. Pelo menos um empate ali já baixa para o Tricolor confirmar sua classificação e também confirmar a primeira colocação do seu grupo nesta segunda fase do estadual. Mas a gente vai tentar analisar aqui um pouquinho dentro de campo as possibilidades que os dois treinadores podem fazer para esse Clássico Rei. E eu já deixo a minha opinião dizendo que o Ceará é favorito, pelo que já mostrou nessa temporada, vem de 3 goleadas seguidas. Parece que o Mozart encontrou o time ideal, ou se não encontrou o time ideal, mas tem essa espinha dorsal já pronta. Precisa de reforços, é bem verdade, mas o Mozart pode se dar o luxo de ter uma variação tática, de fazer uma variação tática hoje, até mesmo no Clássico Rei. Por exemplo, ele pode jogar sem um 9, pode jogar com o Vina como falso 9, até porque tem peças para isso. Um elenco não é tão vasto, mas o Mozart tem em mãos um elenco um pouco mais enxuto, mais pronto, Tem um time pronto hoje para enfrentar esse primeiro Clássico Rei. E eu acho que é o primeiro grande teste, sim, do time do Ceará. E eu não considero um teste para a equipe do Fortaleza, porque a gente já sabe as dificuldades, os defeitos que o Fortaleza já apresentou nesta temporada, mesmo enfrentando equipes de um nível inferior a ele, Então, assim, para o Ceará, como ainda não foi testado e vem aí de 3 goleadas seguidas, a gente não viu um grande teste da equipe do Ceará. O Ceará tem mostrado aqui, feito a sua parte, como a gente esperava do Fortaleza. O Ceará tem feito a sua parte, tem goleado os adversários aí com nível inferior, mas o primeiro grande teste do Mozart será, sim, diante da equipe do Fortaleza. Para o Carpini, tentar ganhar o clássico para dar um novo ânimo, porque a má impressão do jogo contra o Iguatu está aí bombardeando ele a semana inteira, porque assim, o time não conseguiu apresentar o bom futebol com um jogador a mais diante da equipe do Iguatu e deixa uma má impressão, mesmo sem lateral esquerdo, sem ponta direita. Fortaleza precisa apresentar um pouco mais, principalmente diante de equipes de uma baixa qualidade, como a equipe do Iguatu, que é uma equipe de Série D, contra a equipe do Ferroviário, contra a equipe do Maracanã, enfim, adversários que o Fortaleza enfrentou e venceu ali na conta do chá, vamos dizer assim. O Ceará não, o Ceará chegou ali, goleou, inclusive nessa segunda fase com 2 goleadas, e chega para esse Clássico Rei com moral, podendo, como eu disse, ter uma variação tática. Hoje o Matheus Araújo joga de ponta esquerda, o Vina joga por dentro, tem o Pedro Henrique pelo lado direito, que nem é o lado preferido dele. Tem o Lucas de centroavante, aí você pode questionar a qualidade, lógico. O Lucas não é esse centroavante de qualidade, mas já tem 2 gols na temporada, o Mozart conta com ele, tá dando confiança pro garoto. Pelo lado da equipe do Fortaleza, a gente não tem essa variação tática. O próprio Carpini já falou, na última coletiva ele disse, olha, eu não tenho como fazer uma variação tática sem peças. Eu não tenho como colocar, jogar no 4-4-2, por exemplo, porque eu não tenho um ponta direita, eu não tenho um lateral esquerdo, enfim, não tem como fazer. Não tem como fazer. Sem falar isso, tem jogadores que têm apresentado um futebol muito abaixo. Moisés, por exemplo. Moisés é o único ponta de ofício da equipe do Fortaleza. E ele não está conseguindo desempenhar aquele futebol que a gente já viu do Moisés. Então precisa se reforçar urgentemente a equipe do Fortaleza. Tem aí o Vitinho para ser anunciado, tem o Paulinho lateral direito para ser anunciado, mas precisa de muito mais. Principalmente a lateral esquerda. Você tinha 4 laterais esquerdos em 2025. Hoje você não tem nenhum, no seu elenco. Então você precisa contratar urgente para reforçar o seu elenco e dar ao seu treinador uma opção de ter variação tática, coisa hoje que não está acontecendo na equipe do Tricolor do PC. E como eu falei, Brites é dúvida, Pierre é dúvida, Pierre faz uma falta muito grande ali no meio campo, e como eu falei também, você tem um lateral esquerdo improvisado que é o seu meia, Crispim,
Na ponta direita você tem um meia também improvisado, que é o Pochettino, e o meio campo fica sem qualidade. É um meio campo sem criação. Você precisa ter uma opção ali, e eu já defendo que eu colocaria o Lucas Priol como ponta direita, deixava o Pochettino por dentro, para você ter uma qualidade, uma saída de bola melhor, porque não dá para contar com Sacha, Rodrigo, para armar o time. Aí é brincadeira. São dois jogadores de marcação, aí você deixa eles para criarem por dentro, aí você mata o time, cara. Você não tem qualidade. E hoje o time conta muito com o esforço do Barreiro para poder criar alguma coisa. Foi assim contra a equipe do Iguatu. Chutes de fora da área, e conta muito com o Mailton também, né? Bola no Mailton, o time fica penso pelo lado direito, porque não tem opção na ponta esquerda, porque o Moisés não está desempenhando bom futebol, e o seu lateral esquerdo, que era para apoiar, é um meia. Difícil, né? Então fica o time muito penso para o lado direito. O Ceará não tem essa preocupação nesse momento, porque tem um meio campo de muita qualidade. Tem o Juan Alano agora que veio do Japão, é um cara que demonstrou ter um bom futebol, já fez gol, já deu assistência, mas é o primeiro grande teste aí do Mozart, né, na equipe do Ceará, e o Carpini tentando dar uma resposta agora para o torcedor e confirmar essa classificação para a segunda fase. Então eu deixo aqui a minha opinião dizendo que o Ceará é favorito, mas dentro de campo a gente já viu o time chegar mal num clássico e vencer. Né? O Ceará foi assim, jogando uma Série B, o Fortaleza jogando uma Série A, o Fortaleza já foi campeão jogando uma Série C e o Ceará jogando uma Série B, o Fortaleza foi campeão estadual. Então, assim, as coisas se equivalem quando a bola rola. Mas, nesse momento, né, analisando o desempenho das duas equipes, seria uma loucura minha dizer que o Fortaleza é favorito. Não, o Ceará é o favorito para esse jogo, mas dentro de campo é o que a gente vai ver, né? Se realmente esse favoritismo vai ser na prática, vai acontecer na prática, porque quando a bola rola o negócio é diferente. Beleza? Deixa teu comentário, deixa teu like também. O que é que você acha, se o Ceará é favorito ou não? Pode até dizer o placar também dessa partida. E no domingo a bola vai rolar para esse primeiro Clássico Rei do ano, para a gente ter uma ideia de como vai ser a temporada também, até porque vai ser apenas aí o 7º jogo, né? 7º jogo das duas equipes, e a gente vai ver aí se o que precisa para melhorar na equipe do Ceará. No Fortaleza a gente já viu que muita coisa precisa melhorar. Beleza? Forte abraço para todo mundo e até a próxima.